A música gospel é um tipo de música composto para expressar a crença individual ou comunitária, predominantemente cristã. A música gospel é escrita e executada por motivos religiosos ou até mesmo cerimonial, ou como um produto de entretenimento para o mercado comercial. No entanto, o tema obrigatoriamente abordado na música gospel é o louvor. Thomas Dorsey, um compositor de sucesso e considerado por muitos o pai da música gospel. No início de sua carreira, ele era um importante pianista de blues. Ele começou a escrever músicas gospel depois que ouviu Charles Tindley numa convenção de músicos na Filadélfia. E depois, abandonando as letras mais agressivas de outras canções, não abandonou, contudo, o ritmo de jazz, tão parecido com o de Tindley. A igreja inicialmente não gostou do estilo de Dorsey e não achou apropriado para o santuário na época. Em 1994, após o seu falecimento, uma revista norte-americana publicou um artigo com o título "O Pai da Música Gospel". E nesse artigo, a revista declara que quando Dorsey percebeu no início de sua carreira com o gospel que muitas pessoas estavam brigando contra a música gospel, ele fez algo inusitado. Ele investiu em 500 cópias de canção dele que se chamava "Se Você Ver o Meu Salvador", e enviou essa canção para diversas igrejas do país. Levou quase 3 anos para ele conseguir mais pedidos da música, e ele quase retornou a tocar o blues. Mas Dorsey não desistiu e, com a ajuda de outros bons músicos, ele foi em frente. Elvis Presley foi um dos maiores divulgadores desse gênero musical durante os meados do século XX. Elvis adorava esse tipo de música, inclusive tanto quanto rock, blues, country e música erudita. Desde a década de 1950, ele já incorporava em seus álbuns e canções algumas influências desse gênero gospel, tipicamente americano. Para se ter a real noção do que Elvis representou para o gospel americano, ele ganhou 3 Grammys por suas interpretações gospel. Em 1967, em 1972 e em 1974. Já em 2001, ele entrou para o Hall da Fama do Gospel, deixando para sempre marcado o seu nome nesse gênero musical americano tão importante e influente. Mas as músicas gospel nasceu exatamente devido a um tipo de movimento que se chamava Jesus Movement, um movimento cristão originado na costa oeste dos Estados Unidos, em resposta ao movimento hippie, tendo como objetivo espalhar o evangelho à juventude de sua época, através desse elemento conhecido do público-alvo, que era o gospel. Então eles tinham como intenção alcançar os jovens. Músicos recém-convertidos ao protestantismo, bem como tantos outros músicos cristãos que aderiram ao Jesus Movement, passaram a introduzir letras com temas cristãos em gêneros musicais popularizados pela contracultura dos anos 60, como o folk, o rock e o soul. Durante grande parte da década de 1970, essa nova forma de música religiosa foi desprezada da mídia secular, bem como pela própria igreja, onde os defensores das formas tradicionais de louvor e adoração cristã faziam forte oposição, sendo considerada uma forma inferior de louvor e até mesmo intitulada música do diabo. Missionários protestantes, estrangeiros e principalmente batistas e presbiterianos, essas igrejas protestantes adotaram muitos hinos de origem estrangeira, alguns com a influência americana do gospel.
Inários inteiros foram traduzidos e editados, como salmos e hinos, harpa cristã e cantor cristão. Grupos nacionais como Vencedores por Cristo, Grupo Rebanhão, Grupo Logos, Grupo Elo e Grupo Life, de Asaf Borba, entre outros, começaram treinamentos de formação de músicos e viagens para divulgação do conteúdo gospel, começando então a influenciar o estilo de músicas de todas as igrejas protestantes do Brasil. Esse estilo musical se populariza comercialmente no final da década de 1980, quando entram em evidência cantores e grupos como Voz da Verdade, Shirley Carvalhais, Ademar de Campos, Vencedores por Cristo e outros também nesse ramo. Desde então, esse mercado só vem crescendo. Hoje, o Brasil conta com mais de 100 gravadoras voltadas para este estilo, o gospel. Dentre elas, destacam-se as gravadoras Novo Tempo, Line Records, MK Music e Sony Music Brasil, que juntas são responsáveis por uma grande cota no comércio fonográfico gospel do Brasil. No Brasil, o termo gospel passou a remeter genericamente a toda expressão musical da fé evangélica. O termo gospel ressurgiu no Brasil no mercado comercial nos anos de 1980 pela gravadora Gospel Records. Estevão Hernandes Filho é o patenteador dessa marca em território nacional, com todos os direitos sobre a marca da gravadora gospel. Na década de 1970, a música gospel brasileira entra na fase de formação e qualificação. Surgem os cursos de capacitação ministerial, que revelam as primeiras gerações de cantores e bandas gospel, frutificando as sementes plantadas pelo Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Grupo Logos, Grupo Rebanhão, dentre outros nesse ramo. A partir de 1980, já com um elenco de músicos treinados e capacitados, os produtores de música gospel começam a organizar os meios de produção, principalmente como a criação de estúdios de gravação. Começa a surgir os primeiros engenheiros de som e produtores musicais voltados exatamente para a música gospel. Novos cantores e ministérios surgem em todo o país. A cada ano, os protestantes galgam mais um passo ao conquistar suporte financeiro e assumir o controle da cadeia de produção, instituindo um mercado fonográfico segmentado baseado na música gospel. As mudanças na igreja evangélica relativas à adoração, comportamento e consumo dão suporte à importação da música cristã contemporânea. Com essa onda, o termo gospel é trazido para o Brasil, sendo até patenteado, é isso mesmo, foi patenteado. Cantoras e missionárias ligadas ao pentecostalismo multiplicam-se nessa década. Surgem os primeiros sucessos internacionais na música gospel brasileira. O pentecostalismo e o neopentecostalismo mostraram sua cara a públicos nunca antes imaginados por meio da gravação de discos ao vivo e o registro de ministrações com o dom de línguas. As turnês internacionais de cantores e ministérios se tornam frequentes. Tanto os brasileiros vão ao exterior, como os estrangeiros vêm em visita ao país. O gospel nacional passa a ter tiragens em outras línguas, inglês e espanhol, para atender à demanda do mercado latino. Surgem as primeiras bandas de metal cristão, além dos clãs familiares de cantores. A música gospel caminha a passos largos no seu processo de industrialização, com a criação de premiações para os melhores talentos do gênero musical.
e também as concessões de rádio e TVs para grandes grupos evangélicos e a edição da Lei das Rádios Comunitárias, que multiplicou o número de rádios evangélicas em todo o país. Na década de 2000, o estilo worship se instala no Brasil com a adoração profética. Multiplicam-se os cantores que saem em carreira solo, como Aline Barros e também tantos outros nesse meio. Muitas igrejas protestantes rompem com os padrões do passado e aceitam a chamada dança profética como forma de adoração nas congregações. Um dos pioneiros da dança profética no louvor foi o grupo gospel mineiro Diante do Trono, que já vinha experimentando desde o final da década de 1990 esse tipo de método. Essa prática também foi um dos grandes impulsionadores da música cristã aqui no Brasil. Levantou-se a visão Brasil Diante do Trono, onde foram visitados 3 estados e gravados 3 álbuns, um em cada região, além dos grandes sucessos e shows com milhares de pessoas. A música gospel passa a ser conhecida não pelo seu aspecto religioso e artístico, mas também pelo seu poder econômico, tendo em vista o encolhimento do mercado fonográfico secular e o crescimento vertiginoso do segmento gospel. A tecnologia também dá o tom do crescimento do estilo, além do comportamento interativo do público. Surgem as ligas de blogueiros evangélicos, comunidades virtuais e sites especializados em conteúdo gospel. Começa a crescer as práticas de podcast e web rádio e fenômenos ligados à interatividade na rede mundial de computadores, como edição de discos não oficiais de playback, dentre outros. Outras características que se destacam nesse tempo é o hip hop cristão, destacando-se Apocalipse 16 e Ao Cubo, Toque no Altar, PG, Oficina G3, entre outros. A música gospel contemporânea tem recebido investimentos de gravadoras seculares, como a Sony Music, que contratou um monte de pessoas nessa área gospel, o que significa que os produtos de tais cantores estarão nas plataformas digitais com a vinculação a essas gravadoras. Essa tendência do mercado secular fechar contratos de distribuição com gravadoras de música gospel tende a virar uma tônica do mercado, a julgar pelas vendas e pelo grande poder econômico deste gênero musical. Algo que já aconteceu há muito tempo, que o cantor latino gravaria um CD gospel, agravando ainda mais a crítica à música cristã contemporânea. Sendo assim, muitos cantores seculares começaram a investir no meio gospel. Outra surpresa foi em 2011, quando aconteceu o surgimento do troféu Promessas, criado com o apoio da Rede Globo, para premiar os talentos da música gospel, a partir do fim do troféu Talento, criado pela Rede Record. Além disso, a Globo criou o Festival Promessas, evento que reuniu os cantores gospel conhecidos como Diante do Trono, Fernandinho, André Valadão, Fernanda Brum, Davi Sacker, Ludmila Ferber, Thales Roberto, Cassiane, Oficina G3, Regis Danese, Pregador Lu, Eixla, Damares e Bruna Carla. A música gospel é o único segmento que cresce em todo o mercado fonográfico. O que era antes um mercado fonográfico de marca menor, fechado em si, com produções de baixa qualidade, passou a ser um grande mercado com grandes investimentos econômicos e também poder econômico, que movimenta cerca de 3, bilhões de reais anualmente. A gravadora Line Records
por exemplo, cresceu 156% em faturamento só em 2008, segundo estudo feito pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Segundo estimativas, o mercado evangélico cresceu 30% no ano de 2009. Ultimamente, a indústria fonográfica secular tem encolhido 20% ao ano, ao passo que o gospel cresce 30% ao ano. Um grande obstáculo ao crescimento do mercado fonográfico relativo à música gospel é a distribuição. Apesar da gama de lançamentos do gênero, nem todos os produtos são acessíveis aos consumidores nas prateleiras de lojas, o que restringe as vendas aos grandes eventos, feiras expositoras, apresentações em igrejas, lojas especializadas em música gospel e vendas pela internet, ou seja, o comércio eletrônico. Poucos artistas e ministérios conseguem ter seus produtos ofertados em grandes redes de supermercados e shopping centers. Um fenômeno também ligado ao mercado fonográfico da música gospel é o fã-clube. Apesar de ser um tema controverso que para alguns cristãos envolve idolatria e fanatismo, muitas vezes a ligação entre esses grupos e o artista vai além da perspectiva antiga do fã-clube. Vamos afastar. Eu vou se machucar aí, gente. Cuidado. Não tira selfie! Diversos cantores repudiam grupos baseados na perspectiva estrita e antiga do fã-clube. E muitos estabelecem parcerias com seu público, igrejas e congregações na perspectiva dos jovens com uma missão, ou seja, o Jocum. Hoje em dia, a adoração tem sido deixado de lado. E a maioria dos cantores estão fazendo músicas que agradam o coração do homem e não de Deus. Cantores intitulados cristãos fazendo parceria com cantores não cristãos, que têm o gênero musical totalmente ofensivo e opressor, se tratando do evangelho. A música gospel dos dias atuais é um negócio bastante lucrativo. Isso certamente é algo que todos podem concordar.
Mas existe uma coisa ainda pior que é inadmissível. Se trata dos valores cobrados pelos artistas gospel, os cachês que recebem por cada apresentação. Os números, além de altos, não são fixos e podem ser até 3 vezes maiores se o evento for pago com dinheiro público. Em 2011, um grupo gospel foi citado em um processo do Ministério Público por usar dinheiro público para gravar um DVD ao vivo. Em nome de Deus, a música e a adoração passaram a ser vendidas como um produto qualquer em nossos templos. Cantores e cantoras, em nome do ministério, estipulam valores altíssimos para adorar aquele que é digno de todo louvor. Isso me faz lembrar do episódio em que Jesus entra no templo com azorrague nas mãos, derramando o dinheiro dos cambistas no chão, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. João, capítulo 2, do versículo 14 até o 16. Qual a diferença dos chamados artistas gospel para os artistas seculares? Ambos não cobram cachês? Qual a diferença das músicas cantadas? Ambas não são para entretenimento dos ouvintes? Qual a diferença também entre seus fãs-clubes? Ambos não adoram seus ídolos? E quanto às suas canções, não são ambas antropocêntricas? Essa história de artista gospel é uma verdadeira vergonha. Afirmar que seus shows fazem parte de um ministério cristão é, no mínimo, afrontar o conceito bíblico de serviço. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17.